Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo dessa segunda-feira, uma segunda animada, uma segunda agitada e, é claro, muito movimentada na nossa colina histórica. Segunda-feira de reapresentação aqui mesmo no nosso CT, o CT Moacir Barbosa. Foi aqui que na manhã de hoje o elenco cruzmaltino se reapresentou, visando a temporada de 2025. Uma temporada, é claro, cheia de expectativas para todos nós torcedores vascaínos. E aqui nesse Fala Gigante iremos falar exatamente a você, meu amigo torcedor, tudo o que rolou nessa segunda-feira, tanto aqui no nosso CT Moacir Barbosa, quanto também com relação as últimas informações do nosso Vasco da Gama. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, por volta das 2, 2h30. Entretanto, hoje, um pouquinho mais tarde do que o normal. E o Boa Noite Gigante para fechar a nossa segunda, que hoje deve sair por volta das 10 horas da noite. Então, fique atento, fique ligado, que será um Fala Gigante aí muito importante. Desde já te peço, meu amigo torcedor, se inscreva no nosso canal. Nós temos aqui um trabalho muito sério, muito ético, muito íntegro, sempre com muita verdade e com muito jornalismo esportivo para todos vocês. Em 2025, de muitas expectativas, tanto para o Vasco quanto também para o nosso canal. Então, a você aí vascaíno, hein? Já se inscreva e larga o dedo aí no joinha. Vamos então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, pois foi aqui, ó, onde eu estou nesse momento, aqui no nosso CT Moacir Barbosa, que o Vasco se reapresentou nessa manhã de segunda-feira. O elenco do Vasco da Gama está exatamente aqui treinando e eu não posso gravar imagens do campo. Vou ver até aqui o que vai acontecer nesse exato momento, porque se os atletas vierem mais para cá, eu vou ter que tirar a câmera. E é exatamente isso que está acontecendo. Então vou ter que passar para cá, meu amigo. Meu amigo torcedor vascaíno, exatamente na hora que a gente começou a gravação, o treino começou. E esse barulho que muito provavelmente está aparecendo, ou aliás, que vocês estão ouvindo aí na imagem, essa gritaria é exatamente toda do treino. O Paê acaba de fazer, inclusive, um lindo lançamento aqui lá na ponta direita do campo. A gente não pode, infelizmente, gravar as imagens a vocês, então a gente começou com a câmera virada para lá e agora a gente tira as imagens dos gramados, do nosso CT. Uma manhã muito agitada, uma manhã de representação, como a gente já trouxe a vocês na introdução do vídeo. O elenco cruzmaltino, que hoje, pela parte da manhã, se representou tanto as novidades, quanto boa parte do elenco que fez parte do nosso cruzmaltino na temporada passada, esteve aqui no nosso CT, com exceção de alguns jogadores, como por exemplo o Maicon, que já foi negociado, está em Curitiba realizando exames médicos, como também, por exemplo, o zagueiro Léo, que já foi anunciado pelo Atlético Paranaense, é o mais novo reforço do Clube do Paraná para essa temporada de 2025. É um Vasco aí com caras novas e alguns jogadores já que não fazem mais parte dos planos para essa próxima temporada. Com relação ao que ocorreu hoje, logo no primeiro momento, houve aí exames médicos, como inclusive está aparecendo na imagem a vocês. Parte do grupo, né, do time principal realizou já esses exames médicos visando a temporada de 2025 e agora às 4h15 da tarde deu início ao treino do elenco principal, visando aí a estreia do Campeonato Carioca contra a equipe do Madureira no próximo dia 23 de janeiro em Manaus. Tivemos também, é claro, é importante trazer a vocês a entrevista coletiva do meio-campo Paulinho Paula. Às 3h30 o Paulinho concedeu aí algumas palavras à imprensa, a gente cobriu, fez essa cobertura muito legal e traz exatamente agora a vocês a palavra que o Paulinho Paula deu aqui ao nosso canal sobre Dimitri Payet. A gente fez questão de perguntar sobre esse camisa 10 francês que tem um contrato com o Vasco agora, até o meio do ano. Qual é a importância de Dimitri Payet para esse elenco do Vasco? Lembrando que Payet esteve lá no ano passado na Vila Cruzeiro, comunidade do Paulinho, conhecendo a família, o pai, os amigos do jogador. Então dê uma olhada aí nas palavras de Paulinho Paula sobre a importância de Dimitri Payet para o nosso elenco. Paulinho, tudo bom? Lucas Moretti, do canal do Gigante Vasco. No ano passado, o Payet teve na sua comunidade ao lado do Maicon e do Rossi na Vila Aliança. E o contrato do Payet vai agora até o meio do ano. Queria saber de você a importância que ele tem no elenco, de liderança, de amizade. Como é o Payet no dia a dia? Foi lá na comunidade, lá na Vila Cruzeiro, lá
É Vila Cruzeiro, perdão. Não, o Paê é um cara também sensacional, um cara de grupo, é um grande jogador. Como Torcedor vascaíno, pro torcedor do Vasco, pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. Eu sempre falo para ele, se você está feliz, nós também jogadores estamos, porque a gente sabe quando ele está feliz, ele faz acontecer dentro de campo e nos ajuda muito. Então o Paê é um cara incrível e a gente espera que esse ano ele fica para poder ajudar todos nós também. Obrigado, Paulinho. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, realmente Paulinho aproveitou até a pergunta feita para falar sobre uma renovação, né? Alô Vasco, vamos renovar com camisa 10. E olha, a gente tem uma percepção completamente diferente quando a gente tá aqui, né? Do local de treino, onde os jogadores estão presentes. Deixa eu te falar, meu amigo. O Dimitri Payet tá fino, cara. O francês está fininho. Ele se representou hoje, ao meu ver, tá? Exatamente da mesma maneira que ele se representou lá no ano passado. Aquela pré-temporada pro Uruguai. Tá fino, gente. Com todo o respeito do mundo. A coxa do homem tá trincada de novo. Ele tá fino novamente, tá muito participativo, tá muito ativo nos treinos, né? Um treino que tá acontecendo de uma forma muito intensa. A gente pode falar, não pode mostrar as imagens, mas nesse momento, o elenco do Vasco da Gama, ele tá... O pai até se jogou no chão agora, cara. O elenco do Vasco da Gama, ele tá dividido em três times, se é assim que nós podemos falar, né? Tá delimitado uma área do campo. Tem um time com a roupa de treino normal, que é a amarela. Tem um time com colete azul e tem um time com colete preto. Os de colete preto, eles são como se fossem coringas, né? Tem o Payet de colete preto, tem o Felipe Coutinho de colete preto e tem o Paulinho Paula de colete preto, né? E além disso também temos alguns jogadores de amarelo e outros jogadores de azul. Jogadores de azul são eles Puma, Souza, Verrete, João Vitor, Paulo Henrique, Maxime Domingues, Matheus Carvalho e Juan Esforza. E o restante do grupo, todos esses de colete amarelo. Qual é o objetivo desse treino de Fábio Carille? Fazer a bola rolar. Fazer os jogadores terem um momento de entrosamento, de troca de passe. Então é amarelo contra azul e os pretos, que é Paulinho, Paula, Coutinho e Payet, participam de todo o campo, né? São os coringas que podem participar tanto do time azul quanto do time amarelo. É um Vasco com muita intensidade. A gente teve aqui a imprensa e a gente pode falar, não foi um papo filmado, mas Fábio Carille teve um papo com todos nós que tivemos aqui no nosso CT hoje, nós da imprensa, um papo onde ele falou muito sobre essa temporada de 2025, a expectativa que ele tem para a temporada desse ano, o que ele quer do Vasco da Gama, o estilo de jogo que Fábio Carille tem para o Vasco. Então, assim, foi um papo muito legal. A gente que já cobre o Vasco há algum tempinho, eu já cobro o Vasco há mais ou menos 4 anos, e nunca houve esse papo com nenhum treinador. Nenhum treinador deu esse trato, esse carinho, esse afago à imprensa, te chamaram e falou, olha só, meu jeito de trabalho é esse, eu no Corinthians trabalhei assim, eu no Al-Ahly trabalhei assim, no Al-Ittihad trabalhei assim e no Santos trabalhei assim. Ele conseguiu mostrar e até convencer de fato que talvez seja um bom nome realmente para o nosso Vasco da Gama. Papo muito legal, gente. Um papo muito legal mesmo. O Fábio Carille apresentou as formas que ele trabalhou no Santos, as formas que ele trabalhou no Corinthians, às vezes com 4-2-4, às vezes com 4-2-3-1, às vezes com 3-4-3. Mostrou ser um técnico muito diverso, né? A gente às vezes tem uma imagem muito fechada diante de críticas, mas foi um papo bem legal que o Fábio Carille deu para nós. Nenhuma pergunta, nada feito. A coletiva de apresentação do técnico Fábio Carille estará acontecendo apenas amanhã em São Januário, mas hoje foi mais um bate-papo informal, um bate-papo de apresentação para todos nós. Logo após a participação de Fábio Carille, tivemos também a participação do Daniel, que hoje é o head de scout do Vasco da Gama. Ele também fez questão de falar com a imprensa, ele passou um pouquinho do que é hoje o departamento de scout do Vasco. É importante lembrar que Daniel, ele veio do Flamengo, estava no Flamengo, era o head de scout do rival, e hoje é o head, que é o chefe do departamento de scout do Vasco. Eu fiz questão, nesse papo também formal, nada foi gravado, de perguntar ao Daniel qual é a grande diferença do departamento de scout lá do Vasco quando ele chegou para agora. Ele deixou muito bem claro, gente, é triste falar isso. Ele não criticou nenhum profissional, ele não falou nominalmente
Mas ele deixou muito bem claro que com relação à estrutura, não estou falando de estrutura de profissionais, eu estou falando da estrutura que havia no departamento, o Vasco tinha uma estrutura muito abaixo do que era o futebol brasileiro. Então foi muito trabalho nesses 6, 7 meses de Daniel Brito no Vasco da Gama e ainda terá muito trabalho pela frente, nomes vêm sendo procurados, jogadores vêm sendo procurados, ele revelou isso, que hoje o Vasco tem um padrão de contratação no mercado, o Vasco visa realmente trazer para o seu elenco jogadores com um perfil de Vasco da Gama, e é o Vasco realmente olhando para frente, olhando para essa temporada de 2025 com muito cuidado e muita cautela. Já já teremos aí a entrevista coletiva do zagueiro João Vitor, a gente vai estar cobrindo e vai trazer tudo a você, meu amigo torcedor, no Boa Noite Gigante. Esse é mais um Fala Gigante Express, né? Um Fala Gigante onde a gente trouxe a vocês tudo que rolou aí nessa manhã de hoje no nosso CT, que tá um vento danado, então vou gravar aqui nesse momento. Vou mostrar rápido, tá? Não posso fazer, aliás, eu não vou fazer imagem, não vou nem arriscar. Mas nesse momento, lá atrás, o CT ele tem 2 campos, né? No campo aqui, ó, que está exatamente na minha frente, está rolando o treino do elenco principal. E lá num outro campo, está rolando o treino do elenco alternativo, né? Que aí temos lá naquele grupo o Zé Gabriel, o Patrick de Luca, o Serginho. Então, assim, para vocês verem, né? Nesse momento até trocou, tá? Nesse momento o Paier, ele foi para o time amarelo. O Coutinho foi para o time azul. E o Paulinho Paulo, ele foi também para o time amarelo. Temos como os Coringas, vestir colete preto, Hugo Moura, Jair e Verrete. Esses 3 jogadores aí nesse momento são os Coringas. Muita intensidade, isso é algo importante. O próprio Carille falou que ele percebeu, ele viu alguns jogos do Vasco no ano passado, quando ainda estava trabalhando no Santos, e pôde perceber exatamente isso. Que o Vasco era uma equipe que não tinha intensidade. Ele vai buscar exatamente isso para o Vasco. Que seja um time com intensidade. Futebol é físico, meu amigo. Futebol hoje é um jogo físico. E algo até muito interessante para trazer a vocês, de mais de troca, né? Como se fosse uma conversa. O próprio Daniel Brito, ele fala sobre isso na conversa. O Daniel Brito, que é o head scout, ele fala que percebeu também no Vasco da Gama um time com pouca intensidade física. O que isso significa? Que o Vasco ele vai buscar para a temporada de 2025 jogadores tendo uma intensidade física maior. Então é o Vasco se manifestando, o Vasco se posicionando, o Vasco correndo contra o tempo para essa temporada. Show? A gente vai ficando por aqui, tá, torcedor? Esse foi o nosso Fala Gigante, rápido, às 6 horas da noite sendo lançado. E a gente, por volta das 10, volta com mais detalhes no nosso Boa Noite Gigante. Fechou? Vamos que vamos, meu amigo torcedor. Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.